Paciência, gente, paciência, que Mercúrio retrógrado vem aí. Tudo bem, pessoal? Eu sou a Betina, sou astróloga e terapeuta integrativa. Vamos conversar sobre o Mercúrio retrógrado, então, o temido Mercúrio retrógrado. Esse movimento, né, ele é muito incompreendido, né? É tão temido quanto incompreendido. E ele vai acontecer, e acontece todo ano, tá? Ele vai acontecer agora no dia 1º de abril, do dia 1º de abril até o dia 25 de abril. Então, o que a gente pode esperar desse movimento? Primeiro, a gente precisa explicar, né, o que é retrógrado, né, retrogradação, o que é isso, né? É um movimento aparente, é como se a gente aqui da Terra olhasse, né, para o planeta e tivesse a impressão de que ele está andando para trás. Isso é só uma impressão, obviamente, o planeta não anda para trás. Mas, como a gente está falando de simbologia, né, esse movimento, ele também nos afeta. E como nos afeta? Vamos falar sobre isso? Na astrologia, Mercúrio é Hermes, né, o deus mensageiro, é aquele que constrói pontes entre as pessoas, é aquele que comunica, é aquele que fala da nossa lógica, de como a gente aprende, do nosso raciocínio, né? Mas é aquele que entrega as mensagens de um lugar para outro, né? É o Deus mensageiro. Então ele está ligado às comunicações, às trocas, aos transportes, tá? O movimento de retrogradação, ele é um movimento onde se sente, né, que as coisas param. Então, é como se tivesse uma parada, um movimento de stand-by. As coisas não fluem, muitas vezes, da maneira como a gente gostaria. Mas a retrogradação, ela é, na verdade, um movimento de parada para reflexão, de se ressignificar, de se rever, de se analisar, né? Então tudo dá uma parada, a energia é como se a gente começasse a pisar no freio, né? E se voltasse também até um pouco mais para dentro, tá? Esse movimento ele vai acontecer no signo de Áries, né? Mercúrio está em Áries atualmente, vai acontecer entre os graus 27 e 15 do signo de Áries. Então é sempre interessante que a gente saiba, né, onde vai acontecer esse movimento dentro do nosso mapa astrológico, porque é ali que nós vamos ser convidados a refletir, né, a fazer essa revisão. Então é nessa área da vida especificamente que a gente vai ser convidados, né, a entrar, né, dentro de nós mesmos, vamos dizer assim, né, para refletir e revisar algumas coisas, tá? O Mercúrio em Áries, como ele opera, né? Como é que é essa energia do Mercúrio em Áries? O Mercúrio em Áries é uma energia bastante direta, a gente está falando aqui do signo de Áries, um signo de fogo, né? Então, é uma energia muito direta, é uma fala muito a papo reto, mal pensei, já falei, né? Eu não guardo muito, né? Aliás, eu não guardo, eu vou lá e falo o que eu preciso falar, né? Áries, no lado luminoso, né? Fala muito de coragem da nossa identidade, de fazer as coisas, né? Marte é o regente de Áries, então é aquela coisa de eu vou, sei o que eu quero fazer, sei o que eu quero falar, sei o que eu preciso dizer, então eu vou lá e faço, sem me preocupar muito com a opinião dos outros. É claro que a gente não pode levar isso ao extremo, né? Porque senão a gente passa por cima das pessoas, né? Mas no equilíbrio, né? Essa energia no equilíbrio é uma energia muito honesta, né? No sentido de eu penso assim, né? Estou pensando assim, então eu digo, né? A gente só precisa calibrar a maneira de dizer, né? Eu sempre falo isso.
A gente pode dizer as coisas, mas a gente precisa entender como a gente fala as coisas, como a gente comunica, tá? Então, o Mercúrio retrógrado em Áries é um momento onde a gente vai precisar pensar um pouco mais antes de falar. A gente vai precisar refletir um pouco mais antes de dizer. Não é que a gente não possa dizer, né? Mas a gente vai ter que entender como falar certas coisas, tá? Porque as palavras, né, uma vez ditas, elas não podem ser recolhidas. Então, é um momento da retrogradação, é um momento que palavras ditas assim, de qualquer jeito, né, podem ofender, a gente pode se arrepender, podem causar algum estrago, né? Então, nesse momento pode ter muita informação desencontrada também, você falando alguma coisa e a pessoa entendendo outra completamente diferente. Por isso é preciso analisar antes de falar, pensar o que vai ser dito e principalmente refletir. Se eu não tenho nada bom para dizer, então é melhor não dizer nada, tá? Agora, falando do dia a dia, né, como esse Mercúrio impacta, é isso que as pessoas às vezes se preocupam um pouco quando a gente fala de Mercúrio retrógrado. Na verdade, o Mercúrio retrógrado é uma coisa normal, né, não é nada assim, não é um evento, digamos assim, especial na astrologia, né, é um evento que acontece sempre, vamos dizer assim. Mas é sempre um momento que a gente precisa analisar as coisas melhor, né? Porque a gente não vai parar a vida porque o Mercúrio está retrógrado, né? A vida continua, as coisas continuam acontecendo, negócios são feitos, contratos são assinados, né? Mensagens são enviadas, mas a gente tem que ter um cuidado a mais. Então, se vai assinar algum contrato, ler 3, 4, 5, 6 vezes, né? Dúvidas, vou perguntar, tá? Vou viajar, vou fazer aí um checklist, né? Eu vou olhar 3, 4, 5 vezes se eu peguei tudo que eu preciso. Então, ele impacta muito nessas confusões, porque há essa confusão muitas vezes nas falas, né? Então a pessoa, mas você prometeu tal coisa, mas não foi isso que eu falei, né? Então isso acontece, isso pode acontecer. Uma parada também, muitas coisas. Então, coisas que às vezes a gente estava esperando acontecer, ficam paradas, não concluem, tá? E paciência. É um momento de paciência do dia 1º de abril até 25 de abril. É claro que paciência a gente sempre tem que ter, procurar ter, né? O tanto que é possível pra gente. Mas é um momento que a gente vai ter que ter uma paciência redobrada, se a gente não quiser entrar em conflitos, se a gente não quiser entrar em discussões desnecessárias, né? Se a gente não quiser causar problemas para nós e para os outros desnecessários. Então, aproveitem esse momento para refletir sobre o que você quer, sobre a sua vida no sentido ariano, né? Você está fazendo aquilo que você gostaria, você está indo atrás das coisas que você gostaria, ou você está só na sua cabeça, cheio de ideias muitas vezes, cheio de metas, mas não está fazendo nada. Então procure se analisar nesse momento. Eu já venho falando, né, esse vai ser um ano muito voltado para os relacionamentos. A gente vai ter um eclipse solar no dia 8 de abril, vou fazer um vídeo sobre isso. Então a gente vai ser muito instigado, muito puxado
a resolver questões relacionais, a olhar para isso. Então aproveite esse momento de revisão, de reflexão também para analisar, né, as questões relacionais, as questões de troca, né, como está sendo essas trocas na sua vida, que isso é bem Mercúrio, né, as trocas, como eu estou trocando, como eu estou entendendo, como eu estou falando, conversando com as pessoas, como eu estou me posicionando, me colocando, tá bom? E ainda se não for possível evitar os conflitos, às vezes a gente não consegue, né? É sempre bom cuidar com as palavras, para que a gente não diga nada que a gente venha se arrepender depois, né? Porque palavras são armas, né? E elas podem ferir e às vezes até matar. Então, rever, refletir, ressignificar, tá? São as palavras da vez. Reveja, reflita e não se aflija, tá bom? Esse foi o recado de hoje, espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe e se inscreva no canal, tá bom? Um grande beijo, valeu!